O nosso querido Pokémon GO está em festa, meus queridos amigos, né, com o 9º aniversário do jogo aí. Esse evento começa no dia 1º de julho, às 10 horas da manhã, e ele vai embora no dia 6 de julho, às 8 horas da noite, né? Finalmente a gente vai ter a liberação do Gimmighoul aí para todos os treinadores, sem a necessidade de você ter um Nintendo Switch, ou se você tiver uma grande sorte de poder encontrar alguém com o lure dourado para encontrar esse Pokémon, né? Se você quer saber como que você captura esse Pokémon, como que evolui também, todos os bônus desse evento, e tem muita coisa legal chegando nesse 9º aniversário, fica até o final que eu vou te mostrar agora nesse vídeo. Vou começar falando aqui, pessoal, dos spawns selvagens, é claro, né? A gente vai ter aparecimento selvagem aí de Bulbasaur, Charmander e Squirtle, todos os três aí com chapeuzinho de aniversário, e finalmente todos os três agora podem evoluir até a última forma, né? A gente vai ter o Bulbasaur, que era o único que não podia evoluir, evoluindo aí até o Venusaur. Então, muito legal, todos os iniciais de canto com chapeuzinho e suas evoluções vão estar liberadas aí no jogo, tá, pessoal? Raid Tier 1 a gente vai ter o Pica-Bolo, né? Que é o Pikachu com chapéu de bolo, e também o Eevee com chapéu de aniversário, tá bom? Outra coisa bem interessante que a gente vai ter pesquisas de campo temáticas aí com os Pokémon temáticos do evento, e também pesquisa de campo um pouquinho mais rara que vai te dar um encontro com o Gimmighoul, tá? Bem interessante essa pesquisa de campo aí. Você pode conseguir o Gimmighoul temático com a moeda que tem o número 9 correspondente ao 9º aniversário do Pokémon GO, tá? Esse Gimmighoul a gente não sabe se ele vai poder evoluir pro Gholdengo. Na notícia oficial não tem nada falando sobre evolução, mas finalmente a gente vai ter também a forma brilhante aí do Gimmighoul liberada no Pokémon GO. Não muda tanta coisa assim, eu vou deixar aí pra você fazer a comparação tanto do Gimmighoul quanto do Gholdengo, né? Muda pouquíssima coisa, o Gimmighoul fica um tom de branco ao invés de cinza, e o Gholdengo só muda a listra dele, as listras dele ficam um pouquinho mais escura, né? Quase imperceptível esse Shine, mas enfim, boa sorte para conseguir o brilhante. É claro que nem todos os Gimmighoul vão vir com essa moeda do 9º aniversário. Se você tiver sorte, você vai conseguir esta moeda aí junto com o Gimmighoul, tá, pessoal? Pesquisa temporária que vai te dar alguma quantidade de XP, Stardust e encontros temáticos aí com o Bulbasaur, o Wobbuffet de aniversário também, o Bulbasaur também é de aniversário, e também o Gimmighoul aí, tá? Boa sorte para conseguir o brilhante dele mais uma vez, e o 9º aniversário também, a moedinha, e mais algumas coisas que não foram divulgadas, tá? Outra coisa bem interessante é que a gente vai ter uma pesquisa temporária paga dessa vez, a outra é gratuita, né? Que vai te dar como recompensa aí uma super incubadora, um cogumelo Max, um encontro com o Gimmighoul com a moedinha de 9º aniversário e também algumas outras coisas que não foram divulgadas. Seguindo com as informações do evento, a gente vai ter uma pesquisa magistral aí retornando no jogo, que é a pesquisa magistral do Jirachi Brilhante. Se você já comprou essa pesquisa anteriormente, você não consegue comprar ela de novo, tá? Então se você já capturou o Jirachi ou tá com ela pendente de ser feita aí no seu jogo, você não consegue comprar essa pesquisa de novo. Ela vai custar R$ 9,90. Você vai conseguir o Jirachi Brilhante assim que você concluir essa pesquisa. Também vamos ter alguns bônus aí para quem comprar essa pesquisa, né? Durante esse evento, a gente vai ter 2 vezes mais duração dos incensos, pode ser o incenso normal, o incenso da decepção diária também, né? Dessa vez é a Niantic que incluiu o incenso diário também nessa duração dobrada, e também 2 vezes mais duração dos Lucky Eggs aí, os famosos ovos da sorte, né? Essa pesquisa é uma pesquisa especial, ou seja, fica na sua aba especial de pesquisas, ela não expira até você acabar. Acabou essa pesquisa, ela some. Não, ela não aparece mais, tá? Mas ela não tem tempo pra você concluir, ela não é temporária, tá bom? Outra coisa bem interessante é que a gente vai ter muitos bônus nesse evento, tá? A gente vai ter maior chance de conquistar amizades sortudas durante esse evento. Lembrando que a amizade sortuda você consegue a partir do nível 4 com seu amigo. Então a primeira interação que você faz com seu amigo durante o dia aí, né? Seja trocar um Pokémon, fazer uma batalha de raid, abrir um presente dele, né? Essa interação ela conta. Vai rolar um dadinho lá no jogo e o jogo vai ver se a amizade vai continuar nível 4 ou se vai mudar para amizade sortuda. E a amizade sortuda, a próxima troca que você
você fizer com seu amigo, os Pokémon se tornam sortudos obrigatoriamente, tá? É claro. Maior chance de obter Pokémon sortudo em qualquer troca que você fizer também, bem interessante aí. E falando em trocas sortudas, né, Pokémon sortudo, caso você queira entender mais sobre as trocas, tanto troca sortuda quanto troca normal, eu vou deixar aqui em cima no card um vídeo pra você entender como funciona todas as trocas no Pokémon GO, tá? As Poképaradas aí poderão ficar douradas sem o módulo atrair dourado, que é bastante interessante, né? Então algumas vão ficar aí aleatoriamente douradas. Essas Poképaradas douradas aí dão muito item quando você gira ela, então é bem interessante. Ao invés de dar 3, 4 itens, tem Poképarada que dá 10, 15 itens, né? Muito interessante isso daí. Espero que seja o caso também dessas douradas que ficam sem lure dourado, né? E falando no lure dourado, pessoal, só pra resumir aqui, o lure dourado você precisa ter o Nintendo Switch, tá? Porque você precisa ter o Pokémon Scarlet ou Pokémon Violet aqui no seu Nintendo Switch. No meu caso aqui é o Pokémon Scarlet. E aí você pega aqueles cartões postais que você ganha, que você recebe nos presentes dos seus amigos e passa pro Pokémon Scarlet ou Violet. E quando você completar 5 dias de cartões postais que você enviar pro Pokémon Scarlet ou Violet, você vai ganhar um lure dourado, tá? Esse lure não é cumulativo. Esses dias também não precisam ser seguidos, tá? Não precisa ser em sequência, tá bom? Então fica essa dica aí. Assim que você passa um cartão postal no primeiro dia, por exemplo, pro seu Pokémon Scarlet ou Violet, você ganha um porta-moedas. Esse porta-moedas é tipo um incenso do Gimmighoul, tá? Então esse incenso vai atrair só Gimmighoul. Então você precisa andar pra conseguir que os Gimmighouls spawnam no seu mapa, tá? Então bem interessante isso daí. Fica a dica pra você que quer maximizar mais ainda a chance de brilhante do Gimmighoul. Falando no Shine do Gimmighoul, só vai estar disponível durante o evento, tá? Então, mesma coisa do Meltan, mesma coisa do Smeargle, mesma coisa do Unown. Mais um Pokémon que vai ter Shine Block fora dos eventos temáticos daquele Pokémon, tá? Então, assim, só durante o evento que a gente vai ter o Shine do Gimmighoul aí aparecendo no Pokémon GO, depois ele volta a ficar inacessível. Depois dessa explicação complexa, vamos continuar com os bônus no evento, tá? Os níveis de amizade aumentarão mais rápido do que o normal também. Provavelmente qualquer interação que você fizer, ao invés de aumentar ali 1 de interação, você vai ter um aumento de 2, provavelmente, eu não tenho certeza, mas deve ser assim. E também a gente vai ter maior chance de encontrar Pikachu com chapéu de bolo e também o Eevee com chapéu de festa de aniversário brilhante nas raids, tá? Então, bem interessante aí, se você quiser fazer as raids pra tentar achar um dos dois, fica à vontade, vai estar mais fácil. O Gimmighoul segurando a moeda do 9º aniversário vai ter um fundo especial. A Niantic não falou qual fundo especial é, se é o da temporada, se não é, se é um fundo exclusivo do 9º aniversário do jogo, então não sabemos ainda, mas vai ter um fundo temático para ele aí. A gente também vai ter algumas coisinhas bem interessantes, como eu falei para vocês, vai estar spawnando os iniciais de campo selvagem aí junto com os spawns normais da temporada, mas assim que você clicar nesse Pokémon, pode ser que você ganhe algum item ou pode ser que seja o Pokémon mesmo. É como se fosse o Applin no jogo, né? Pode ser um item ou um Pokémon. Quais itens não foram citados na notícia? Na página oficial dessa notícia não tem quais itens. Deve ser Pokébola, fruta. Seria muito legal se tivesse alguns itens pagos também, né? Mas eu acho que não vai ter não, tá bom? A gente também vai ter chance de encontrar entre 9 a 99 moedas de Gimmighoul girando uma Poképarada que tenha lure dourado, tá? No caso, não vale para aquelas Poképaradas que ficam douradas espontaneamente sem o lure dourado. Então, esse lure dourado que vai fazer com que você consiga até 99 moedas aí do Gimmighoul. Essas moedas servem para evoluir o Gimmighoul, tá? O Gimmighoul não usa doces para evoluir, ele só usa doces para fortalecimento dele. Você precisa de 999 moedas para conseguir evoluir o Gimmighoul para Gholdengo. E aqui, como eu falei para vocês, é a primeira vez que o Gimmighoul tá aparecendo brilhante no Pokémon GO, tá listado como bônus do evento, mas eu não concordo muito não, mas enfim, né, tá aí pra você o último bônus desse evento, mas temos bônus diários também que vão mudar dia após dia, ou a cada 2 dias, né, durante esse evento também. No dia 1º às 10 horas da manhã até dia 3 de julho aí também às 10 horas da manhã, a gente vai ter metade da distância para chocar ovos. Do dia 3 até o dia 5 a gente vai ter
2 vezes XP na captura de qualquer Pokémon. E do dia 5 até o dia 6, às 8 horas da noite, quando o evento se encerra, a gente vai ter 2 vezes Poeira Estelar na captura de qualquer Pokémon, tá? Então bem interessante isso daí também. Vamos falar dos melhores Pokémon desse evento, pessoal, e o Gholdengo é um dos melhores atacantes, tipo fantasma pra bater em raids, tá? Esse bicho é muito forte, com feitiço e bola sombria. Infelizmente, ele ainda não tem golpe nenhum do tipo aço, provavelmente ele vai ser um bom atacante do tipo aço também, mas a gente não tem nem golpe ágil, nem golpe carregado pra ele desta tipagem. A gente vai precisar aguardar um pouquinho até ser lançado esses golpes pra ele, né? Outro Pokémon muito interessante, pessoal, é o Blastoise, tanto na grande quanto na outra liga, mas os movesets mudam um pouquinho, tá? Na grande liga ele é muito forte com rolagem, hidrocanhão e quebra-crânio. Hidrocanhão é golpe de legado do Blastoise, e na outra liga você tira o quebra-crânio e coloca o raio congelante, tá? O Blastoise é muito forte, pessoal, vale a pena demais focar ele pra PVP. E pra bater em raids, a sua mega evolução é excelente aí do tipo água, com pistolinha d'água e hidrocanhão, muito forte. Aproveite que a gente vai ter as mega evoluções dos iniciais de canto voltando esse mês e junte mega energia de todos se você não tiver aí, tá? Mega Charizard Y é muito forte, é um dos melhores atacantes de fogo pra bater em raids, né, com chama furacão e queimadura explosiva. Queimadura explosiva é golpe de legado dele. E também é claro que a gente tem um Mega Venusaur aí com chicote de vinha e planta mortal, segundo melhor atacante de grama do jogo, só perde pra Mega Sceptile. Planta mortal, golpe de legado do Venusaur, fica essa dica, os 3 iniciais de canto são muito fortes na sua forma mega. Se você ainda não assistiu o vídeo dos lendários e mega evoluções do mês de julho, eu tô deixando aqui em cima pra você conferir, porque tem Solgaleo e Lunala aí no jogo pra gente fazer essas raids. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo live gameplay e até mais!